Fala galerinha, beleza? Gente, hoje nós vamos diferenciar aí dois tipos de movimentos dados na cinemática, que são o MRU e o MRUV. Então eu vou falar sobre características de cada um deles e te ensinar como é que a gente consegue diferenciar. É um vídeo bem curto, resuminho, então fica ligado aí. Bom, MRU é a sigla para movimento retilíneo uniforme, MRUV é a sigla para movimento retilíneo uniformemente variado. É aí que está a diferença. O MRU é um movimento uniforme, só que o MRUV é um movimento uniformemente variado. Ou seja, o MRU é um movimento que acontece com velocidade sempre constante. Então, quando o carro está numa estrada lá com o piloto automático ligado, ele está com velocidade constante, então a gente trata ele como MRU. Então, o carro lá, mesma velocidade. Aqui eu coloquei até um velocímetro em milhas, né? Então, aqui está 80 e poucas milhas por hora. O velocímetro está graduado em milha, né? Então, a gente tem aí a velocidade sempre constante. Já o MRUV, não. No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade varia uniformemente. Então, quer dizer que ela não vai ser mais constante, ela muda. Só que ela muda de uma forma constante. Tá? Então, a gente já puxa esse tema para a gente falar. O MRU, as principais características, claro, a velocidade constante. Então, a velocidade não muda. Só que se a velocidade não muda, a aceleração é nula. Porque lembra, a aceleração é o que muda a velocidade. Se a velocidade não muda, a aceleração vai ser nula. Daí eu te mostrei duas fórmulas, né? Na verdade só uma fórmula, que é a fórmula da velocidade, né? Velocidade de distância por tempo, ΔS é a variação de posição, né? Variação de espaço, e o ΔT aqui embaixo é a variação do tempo. Então pega a distância, divide pelo tempo e tu encontra essa velocidade, tá? Só te peço para tomar cuidado com uma coisa aqui, porque a unidade de medida dessa velocidade pode ser o metro por segundo ou o quilômetro por hora. Nós temos aqui essas duas unidades. Tá? Aí como é que eu vou converter então? Cara, muito simples. Para a gente passar de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente vai multiplicar esse valor, o valor que tiver lá, por 3,6. Tá? Agora, se eu tiver que passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu faço o contrário. Ao contrário da multiplicação, a divisão. Então, eu divido por 3,6, tá? Então, tu vai ter que gravar basicamente essa relação de conversão aqui. Além da equação da velocidade, eu te mostrei mais uma fórmula. Lembra da fórmula que eu te mostrei também? Eu mostrei a fórmula do sorvete. Essa equação aqui é uma equação de posição. Então, ela vai dizer onde o corpo vai estar em um determinado tempo. Então, tu tens aqui posição final, posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Eu coloquei mais, mas deveria estar mais ou menos, porque a velocidade pode ser negativa ou positiva, tá? Mas a equação geral é essa aqui. Beleza? Não te esquece que a velocidade sempre multiplica o tempo e a posição inicial é o termo independente, tá? Então, essas duas são as equações para o MRU que a gente aplica no caso que a velocidade é constante. Agora, para o MRUV, como eu te falei, a velocidade muda, só que de uma maneira uniforme. Então, primeira característica, velocidade variável. Só que se essa velocidade muda de uma maneira uniforme, eu tenho aceleração. E essa aceleração ela é constante. Então, aqui eu tenho a diferença entre o MRU e o MRUV. A principal diferença, né? O MRU, velocidade constante. Aqui no MRUV, velocidade variável. No MRU, aceleração nula. E aqui eu tenho uma aceleração constante. Porque o movimento ele vai ser uniformemente variado, tá? Então, ele varia de uma maneira uniforme. Portanto, tem aceleração constante. Eu te mostrei três equações. A primeira foi equação horária da velocidade, né? Tu tens aqui a velocidade inicial, velocidade final, na verdade, velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Essa fórmula aí, ela vai mostrar a velocidade do cara num determinado tempo. Então, no tempo 2 segundos, aí tu encontra a velocidade, tá? A aceleração pode ser positiva ou negativa, né? Porque o movimento pode ser acelerado ou pode ser retardado. Um exemplo aqui, ó, o ponteiro vai subir agora, movimento acelerado, velocidade está aumentando. Aí quando o ponteiro começar a baixar, quer dizer que o carro está freando. Então o movimento é desacelerado ou movimento retardado. Então, para o movimento acelerado, aceleração positiva, para o retardado, aceleração negativa. Só isso aí. A segunda equação foi a equação do sorvetão, que é uma evolução aqui da equação do sorvete, porque ela também fala de posição, só que essa equação grandona é para o MRUV.
Então eu tenho aqui, ó, a posição final, a posição inicial, a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos AT² sobre 2. T é o tempo, né? E a aceleração. Novamente aqui, ó, sinal positivo e negativo. Então a aceleração pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, aí o movimento é acelerado, né? Claro, concordando com a velocidade. Se for negativa, ela estiver discordando da velocidade, o movimento vai ser retardado ou desacelerado. Então, com ela eu posso estimar a posição do cara. Então, essas duas equações aqui, tanto a do sorvete quanto a do sorvetão, eu posso estimar a posição do cara. Ele me dá a equação, num determinado tempo eu encontro a posição dele, tá? E por último, a equação de Torricelli, que é uma equação especial, né? Que a gente vai usar em casos específicos onde eu não tenho tempo. Então, pode perceber que a equação aqui tem velocidade final, velocidade inicial, mais ou menos 2, aceleração, ΔS. Então, é uma equação que não depende do tempo. Então, sempre que a questão de falar sobre, na verdade, não de falar nada sobre tempo, pode tentar aplicar algo direto a equação de Torricelli aí na questão, tá? Então, essas são as diferenças básicas. E qualquer dúvida aí, manda nos comentários, beleza? Valeu, gente!